Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Que o Senhor Jesus ampare a todos nós. Quando Ele habitar em mim. Será que o dia em que Jesus habitar em nós será tudo uma maravilha? Será tudo paz, alegria, equilíbrio, saúde? Será que é só alegria? Ai, Jesus habita em mim, então eu não tenho mais problema, eu estou feliz da vida. Será isso? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, nós vemos: o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Visto que esse é um sentimento por excelência, e os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiro os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Quando eu li esse trecho do Evangelho, eu pensei, nossa, deve ser muito bom ter Jesus em nós. Deve ser uma alegria, uma felicidade. Tudo deve sorrir. Estaremos em paz. Adeus, sofrimento. Adeus, lágrimas. Afinal, Jesus é luz, é caminho, verdade e vida. Mas aí, eu comecei a pensar em algumas pessoas. Por exemplo, Francisco Cândido Xavier. No livro Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert, nós vemos riquíssimas passagens da vida dele,
Quase todo esse livro é composto de cartas, onde Chico fala sobre vários assuntos, né? Onde ele escrevia cartas para os seus amigos, e ele faz desabafos, mostrando que ele era um homem antes de ser o grande médium de Jesus. E nesse livro há um texto com o título Cartas Escritas com Lágrimas. Não devemos desagradar a ninguém. E está escrito um pedacinho da carta, diz assim: é muito triste, o Chico dizendo, é muito triste vermos companheiros com tantas expressões de cultura evangélica, quer dizer, com tantos companheiros com conhecimento teórico de religião, arvorarem-se em lutadores e combatentes sem educação. Logo que houve o agravo da sentença, aqui nessa carta o Chico estava falando sobre o caso Humberto de Campos. Aí ele diz: logo que houve o agravo da sentença, observando a agressividade de muitos, escrevi mais de 50 cartas privadas e confidenciais aos amigos da doutrina, com responsabilidade na imprensa espírita, rogando a eles me ajudarem por amor de Jesus com o silêncio e a prece, e não com defesas precipitadas. E confesso-te que algumas dessas cartas foram escritas com lágrimas por mim, tal a desorientação de certos amigos que facilmente se transformaram em provocadores e ironistas, esquecendo os mais simples deveres cristãos. Essa fala de Chico me preocupou um pouco. Se um grande trabalhador do Cristo como o Chico passa por isso, eu tremi. Mas continuei empolgada, né, para trazer Jesus para dentro de mim. Aí eu fui pensar em Irmã Dulce. Irmã Dulce, ela foi uma grande religiosa na Bahia e em 1988 ela foi indicada ao Nobel da Paz. Em 2000, ela recebeu do Papa João Paulo II o título de Serva de Deus. Durante mais de 50 anos, ela dedicou-se aos doentes, pobres e necessitados. Ela tinha uma saúde frágil e um grave problema pulmonar, isso caminhando para o final da vida, que a impossibilitava de fazer mínimos movimentos. Ela não conseguia respirar pelos menores movimentos. A vida dela era sentada numa cadeira muito desconfortável. Mas aí também eu lembrei de Martin Luther King. Ele viveu o preconceito na pele. Negro, nascido em 1929 em Atlanta, na Geórgia. Aos 5 anos ele aprendeu que ele não podia sentar ao lado do seu amigo na escola porque ele era negro. Por volta dos 15 anos, ele queria comprar um sapato, foi até a loja, e o vendedor pediu para ele ir para os fundos da loja, porque os negros não eram atendidos na parte da frente. E a história nos conta dos muitos sofrimentos e humilhações pelos quais passou. Mas também nos conta o muito que esse homem trabalhou, pastor e grande líder, e ele conseguiu muito por todo um povo. Aí nós vemos Joana de Cusa, mulher de rara dedicação, nobre caráter, das mais altas colocadas na sociedade de Cafarnaum. Ela era casada com um intendente. Intendente é um administrador de Herodes Antipas, era chamado de Cusa. Ele era um homem de personalidade dúbia. Ora ele agradava os romanos, ora ele agradava os judeus, na intenção de obter favores de ambas as partes, e assim poder fruir de uma vida fácil e rendosa. Joana, apesar da riqueza, ela padecia fortes conflitos morais ao lado do seu marido. Após uma grave discussão com o marido,
Joana sai e fica sabendo que um profeta falaria logo mais. E ela vai até a região onde esse profeta estaria. Depois que termina, né, a sua mensagem, ela vai até ele, abre o coração, dizendo de todas as dificuldades pelas quais ela passa ao lado desse homem, porque como ela tinha muita moral e o marido não tinha, era uma dificuldade, né? E ela recebe como resposta assim: agradece ao Pai por haver te julgado digna do bom trabalho. Olha, o teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano, indiferente? Ama-o assim mesmo. E aqui serve também para as esposas difíceis, né? Porque não é só o homem que é difícil. Muitas vezes o homem é extremamente íntegro e a esposa é complicada. Então aqui serve para qualquer um dos dois. E ele continua: não te acharias ligada a ele, se não houvesse para isso uma razão justa. Então não é por acaso que nós estamos unidos a pessoas complicadas. E aqui não precisa ser só marido e esposa. Pode ser algum outro familiar. E ele continua, ele diz assim: não te acharias ligado a ele se não houvesse razão para isso. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. E Joana responde: mestre, vossa palavra me alivia muito o espírito atormentado. Entretanto, eu sinto dificuldade extrema para fazer um entendimento recíproco no meu lar. Em outras palavras, né? Ela está dizendo assim: olha, eu estou entendendo o que o senhor está falando, mas não é fácil. Eu entendi o que o senhor falou, mas não é fácil. E aí Jesus responde: sê fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo, como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contenda com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio, e quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro, como um material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que moldes uma obra de vida, sabedoria e amor. Isso é interessante. Jesus diz que nós devemos amar o companheiro, a companheira, difícil, o filho, os irmãos, os pais, seja quem for. Fora as exceções de algumas mães que odeiam os seus filhos, que são casos muito pontuais, a maioria das mães amam os seus filhos, por pior que eles sejam, por mais difíceis que eles sejam. Então, Jesus está dizendo que nós devemos olhar o companheiro complicado como se fosse um filho necessitado. E quando nós fazemos isso, fica mais fácil. E ele diz também que nós não devemos, tudo que o outro diz, a gente rebater, a gente falar. Ele diz: treina o silêncio. Fica quieto. Só fale quando for convocado a falar. Só fale quando for realmente necessário. E fazer isso de forma doce ou enérgica, dependendo da situação. Veja, o enérgico não é gritando, não é dizendo palavrões, é apenas sendo firme. Jesus disse: seja o teu falar, sim, sim, não, não. E ao ler sobre essas personalidades, eu percebi haver algo em comum
em todas elas. Algo que o Evangelho disse: a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Quando o amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, já não existe eu. Somos nós. E ele continua, ele diz: extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama. O amor, ele gera entendimento, compreensão, resignação e humildade. Essas virtudes trazem paz, mesmo diante daquilo que nós chamamos de catástrofe, de calamidades. Às vezes o nosso lar está um caos, mas nós podemos estar em paz. Não é o lar que está em paz, sou eu, porque eu amo e eu entendo que o outro está ainda naquela fase rebelde, está ainda naquela fase egocêntrica. Eu entendo. Quando nós conseguimos fazer esse passo, nós estamos ultrapassando a nossa humanidade e estamos amando. Mas para chegar a esse ponto, é preciso acontecer conosco o que aconteceu com todas essas pessoas que eu falei ainda agora. É preciso cair em si. No livro de Emmanuel, Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, o Fonte Viva, no capítulo 88, ele chama Caindo em Si. E aí Emmanuel diz: Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, resoluto para a sua reabilitação no postulado. Paulo confia-se desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. O grande segredo está em cair em si. Quer dizer, cair a ficha. Entender. Opa, eu entendi agora. É isso, é esse cair em si. E quando cai a ficha, vem a necessidade de reabilitar-se. Porque enquanto nós não nos damos conta de que nós estamos equivocados, nós não mudamos. Ué, vou mudar o quê? Se eu estou certo? E o Chico termina a carta assim: um pensamento que me consola sempre é que toda tempestade é transitória e toda perturbação é aparente. Isso se chama fé, confiança em Deus, de que ninguém sofre por acaso. Irmã Dulce, como eu disse, ela passava os seus dias numa cadeira extremamente desconfortável. E Divaldo, quando vai visitá-la, Divaldo Pereira Franco, diz que vai dar a ela uma cama hospitalar. Ela agradeceu muito e disse que graças àquela cadeira desconfortável onde ela se mantinha sentada, ela já conseguira montar uma enfermaria. Porque todos que iam visitá-la ficavam com pena de ver naquela situação e mandavam uma cama hospitalar para ela. E ao invés dela usar para ela a cama hospitalar, ela montou uma enfermaria para acolher os seus doentes e continuava sentadinha naquela cadeira desconfortável. E como ela já não podia trabalhar, ela orava. E a cada respiração ela agradecia a Deus. Isso é humildade, é caridade. Martin Luther King,
Em um dos seus discursos, ele diz: o amor deve ser o nosso principal guia. Ouvir Jesus. Amem os seus inimigos. Abençoe aqueles que os amaldiçoam e orem por aqueles que vos usam. Meus irmãos, se o nosso protesto for feito com coragem e, sobretudo, dignidade e amor cristão, quando os livros de história forem escritos para as gerações futuras, os historiadores serão obrigados a dizer que houve um povo magnífico, o povo negro. Isso é saber a sua missão. É levantar a manga da camisa e ir à luta sem medo, porque sabe que não está sozinho. Isso é fé. Joana de Cusa viveu e sofreu muito com o seu marido. E ele acabou perdendo todas as regalias, acabou pobre, endividado, humilhado, e ele veio a falecer na miséria, deixando a esposa e o filho também na miséria. E ela, passando dificuldades, vai trabalhar na casa de uma grande dama da sociedade para manter o seu filhinho. Vai trabalhar de empregada. No ano 68, Joana e seu filho foram para os circos, porque ela era cristã. Foram morrer com os cristãos. E o executor, um pouco antes de matá-la, ele disse que se ela negasse ser cristã, ele soltaria ela e o filho. E ele grita: abjura! Exclama o executor das ordens imperiais, no olhar cruel e sombrio. E a antiga discípula do Senhor contempla o céu, e sem uma palavra de negação ou de queixa, então o açoite vibra sobre o rapazinho, seminu. Era o seu filho, que exclama entre lágrimas: repudia a Jesus, minha mãe. Não vês que nós nos perdemos? Abjura por mim, que sou teu filho. Ante os apelos desesperados do filhinho, Joana recorda que Maria também fora mãe e, vendo o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada. E, fixando no jovem o seu olhar profundo e inexprimível na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Quantos de nós conseguiríamos ter essa fibra moral, vendo o filho pedir e nós dizer: cala-te? Jesus não merecia e passou. Que nesses momentos complicados de pandemia, nós possamos lembrar disso. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Emmanuel, ele continua, ele diz assim: a grande massa de crentes de todas as matizes, nas mais diversas linhas da fé, todavia reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasiastas, em mentiras da hora carnal, ou imantados à casa da vida a que se prendem desavisados. Eu vou resumir isso. Emmanuel está dizendo que nós vivemos teorias religiosas. Nós sabemos muito de espiritismo, teoricamente, mas a vivência é pobre. E ele diz que vivemos ilusões materialistas. E ele diz:
Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito, e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo e carne sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai em ti mesmo, transferindo-te da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção. Observarás surpreendidos como a vida é diferente. Quando nós vivemos para a satisfação desse corpo, nós não vemos nada além disso. Nós vivemos para as coisas que estão na moda, para as coisas passageiras. A nossa alegria consiste em ter os nossos desejos atendidos. E a paz, na nossa concepção, está na saúde do corpo. Nós ainda vemos a doença como uma desgraça. Mas se nós conseguirmos superar essa visão materialista e pequena, iremos ver que a vida é muito mais do que isso. Quem faz voluntariado, seja onde for, por exemplo, pode ser na casa espírita, onde for, ele já percebe que a vida é mais. Ele já percebe que o maior beneficiado é aquele que doa e não necessariamente aquele que recebe. Aquilo que para nós hoje é muito difícil, deixará de ser quando Jesus habitar em nós. Os seguidores de João Batista, diante das coisas que eles estavam ouvindo sobre Jesus, vão questioná-lo e perguntam a quem eles deveriam seguir. E João responde: vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas eu sou enviado adiante dele. É necessário que ele cresça e eu diminua. Cair em si é ter humildade para reconhecer no nosso tamanho a necessidade de que Jesus cresça em nós e que o nosso ego inflado diminua. Quando nós descobrirmos quem somos de verdade, é quando ele começará a fazer morada em nós. O sonho de Paulo de Tarso sempre foi de levar Boa Nova a Roma. E sempre teve dificuldades para que isso se concretizasse. Até que, em uma certa feita, as coisas começaram a se encaminhar. Tudo estava acertado. Quando o inverno se fosse, ele, Silas e Lucas iriam a Roma. Nossa, ele estava numa felicidade, porque, enfim, um sonho seu iria se concretizar. Certa manhã, chega uma carta até Paulo, através do irmão Abdias, vindo de Jerusalém, e entrega-lhe a carta de Tiago, filho de Alfeu. E na carta dizia: dolorosos acontecimentos se desenrolam em Jerusalém. A igreja sofria violentíssimas perseguições do Sinédrio. Os rabinos haviam decidido reatar as torturas infligidas aos cristãos. Simão Pedro fora banido da cidade. Grande número de confrades eram alvo de novas perseguições e martírios. O Sinédrio alegava a necessidade de um entendimento com Paulo, a fim de conceder trégua. Então Tiago rogava que Paulo não abandonasse a igreja naquele momento de lutas acerbas. Ele pedia que Paulo fosse a Jerusalém e afrontasse as perseguições por amor a Jesus. Paulo terminou a leitura, lembrou o passado e se perguntou com que direito Tiago lhe fazia semelhante pedido. Porque Tiago sempre se colocara em posição antagonista a Paulo. Paulo, ele não odiava Tiago, mas eles também não eram amigos. Tiago sempre dificultava no que ele podia a vida de Paulo.
E agora que a coisa estava feia, ele chamava Paulo. Paulo experimentou uma certa relutância íntima, porque para ele atender o pedido de Tiago, ele teria que renunciar à viagem a Roma. Paulo teria que abrir mão do seu sonho para ajudar alguém de que ele não gostava. Procurou consultar o Evangelho, assim como muitos de nós faz. A gente pega o Evangelho e abre, entre aspas, ao acaso. E ele desenrolou os pergaminhos e leu a seguinte advertência que está em Levi: concilia-te depressa com o teu adversário. Diante dessas palestras, não era justo alimentar caprichos pessoais na obra do Cristo. No feito, em perspectiva, naquilo que ele precisava fazer, não era Tiago o interessado na sua presença em Jerusalém. Era a igreja, era a sagrada instituição. Vejam que interessante. Paulo tinha essa dificuldade com Tiago. Mas ele vai atender ao pedido de Tiago, porque, na verdade, não era a Tiago que ele estava fazendo o favor, mas sim a igreja, a instituição sagrada, a boa nova. Então, quando nós estamos envolvidos em graves conflitos, seja na família, seja no ambiente de trabalho, enfim, qualquer lugar, é preciso que nós tenhamos claro na nossa mente que todos nós reencarnamos para fazer ajustes, acertos, e que nós estamos inseridos no ambiente que fornecerá as ferramentas para este reajuste. Bezerra de Menezes, ele diz, com Allan Kardec, aprendemos o amor racional e deslumbramo-nos com a doutrina firmada na ciência e na razão. Temos compromisso com a verdade. Outra alternativa não existe senão viver Jesus neste momento de mamon, neste momento de loucura e de constrições perturbadoras. Prossegui, mantendo-vos coerente com as lições que vos empolgam a alma, e deixai que o Senhor da vida vos conduza com segurança ao sublime destino da plenitude. Esses tempos de pandemia está nos dizendo que é preciso aprender a amar. Quando Ele habitar em nós, não será mais possível comer além do necessário, sabendo que o outro não tem o mínimo. Quando Ele habitar em nós, não será possível termos um carro de 100 mil, enquanto o outro nem sapato tem. Quando Ele habitar em nós, não será possível ter um guarda-roupa abarrotado, enquanto o outro não tem um agasalho sequer. Quando Ele habitar em nós, não será possível voltar para casa, sabendo que o outro passará a noite ao relento. E nós vemos no Evangelho, através de Irmã Rosália: amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis preso ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desde o momento em que Paulo caiu do cavalo, às portas de Damasco, ele viveu de conformidade com as vontades de Jesus, a ponto dele dizer: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Nesse ponto, Jesus já habita o ser. É a fusão dos seres, e essa fusão é total, já não há individualidade de amor.
E ao ler sobre a vida dessas pessoas, uma coisa fica muito clara. Quando Jesus habitar em nós, a nossa vida não vai ficar mais fácil. Mas com certeza, ela será muito maior. Ela terá muito sentido. E isso acontecerá quando cada um de nós cair em si e abrir o espaço para que Ele faça um ninho em nossos corações. E para encerrar, eu trouxe um texto de Cora Coralina, intitulado Não Sei. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser o colo que acolhe, o braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Obrigado pela companhia e até uma próxima.